Poucos percebem, mas existe um intervalo silencioso entre a sexta da cruz e o amanhecer do domingo que mudou tudo o que entendemos sobre vida, morte e esperança. O que aconteceu nesse espaço invisível não foi pausa, não foi espera vazia, foi missão. Hoje, você vai caminhar comigo por esse percurso escondido da história, da entrega do Espírito até o primeiro brilho do dia em que a pedra foi removida. No final, você vai enxergar por que esse silêncio fala tão alto e como ele mexe com a nossa vida agora. Imagine a cena. A tarde cai sobre Jerusalém. Jesus, depois de horas de dor, ergue a voz e diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23:46. O corpo é tirado da cruz, envolto em linho, colocado num túmulo novo. Guardas vigiam a entrada. As pessoas vão embora devagar. Tudo parece acabado. Mas será que acabou? É aqui que a história começa a respirar por dentro. O que os olhos não veem, o céu vê. A terra volta ao ritmo, mas o mundo espiritual está em movimento. Se você já olhou para a própria vida e pensou: agora terminou, segura firme. Quando parece que não há mais nada, Deus está agindo onde ninguém enxerga. Os sinais não foram pequenos. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. A terra tremeu, pedras se partiram, túmulos se abriram. Mateus 27, 51, 53. Repara no padrão. Aquilo que separava foi rasgado, aquilo que estava firme foi abalado, aquilo que estava fechado foi aberto. O que isso aponta? Que a morte de Jesus não foi um fim gelado, foi uma passagem com propósito. Ele não foi vencido por ela, ele passou por ela com autoridade. Ninguém tira a minha vida, eu a dou. Ele havia dito, João 10:18. Se ele deu, ele conduz. E se ele conduz, há destino. O silêncio do sábado não é derrota, é estratégia. Agora, vamos a uma chave simples que muda o entendimento. Antes da cruz, os que morriam desciam ao lugar dos mortos, chamado nas Escrituras de Sheol. Jesus mesmo, numa história, descreveu dois lados separados por um grande abismo: consolo para os que confiaram em Deus e tormento para os que rejeitaram. Lucas 16. Não era ainda o céu aberto, era um lugar de espera. Se era espera, faltava algo, faltava alguém. E é aqui que a jornada invisível começa a ganhar contornos. Ao entregar o Espírito, Jesus não se dissolve. Ele segue vivo, consciente, em missão. A morte que sempre calou, dessa vez teve que ouvir. Pensa comigo. Se o véu que separava a presença de Deus foi rasgado, o caminho não começaria de cima para baixo, como se uma cortina descesse. A Bíblia mostra o contrário. Começa de baixo para cima, das profundezas para a glória. Por quê? Porque o problema humano sempre esteve enraizado no nosso chão. Culpa, medo, pecado, morte. Era preciso desarmar isso, onde isso se esconde. Por isso, as Escrituras dizem que ele desceu às partes mais baixas da terra e depois subiu levando cativos. Efésios 4, 8, 10. Traduzindo, ele entrou no território da morte não como prisioneiro, mas como Senhor. Não para ficar, mas para libertar. Talvez você pense, mas por que ele desceria? Porque a vitória de Jesus não é só um carimbo na porta do céu. É um golpe no coração daquilo que nos prendia. Se o inimigo armava seu trono na condenação e no medo do fim, a estratégia de Deus foi simples e absoluta: entrar, quebrar as correntes por dentro e sair com as chaves. Apocalipse 1:18. Olha a imagem. Chaves. Quem tem chave abre e fecha. Quem tem chave decide quem entra e quem sai. Antes, a morte fechava. Agora, o Cristo abre. Antes, o inferno ameaçava. Agora, o Cristo manda. Antes, tudo terminava no pó. Agora, o pó é só passagem. Talvez você esteja perguntando, e o que ele fez lá? A Bíblia dá pistas que acendem lâmpadas. Primeiro, ele anuncia a vitória. A carta de Pedro fala de uma proclamação aos espíritos em prisão. 1 Pedro 3, 18, 20. Não é pedido, é decreto.
Não é negociação, é anúncio de autoridade. Aquilo que parecia derrota, a cruz, se revelou como o palco da vitória. Ele morreu sem pecado, então não havia acusação que o segurasse. Colossenses diz que ele desarmou os poderes das trevas e triunfou. Colossenses 2,15. Se você já foi aprisionado pela ideia de que sempre foi assim, sempre será, olha para esse momento. Alguém entrou no lugar onde sempre foi assim, para dizer, não será mais. Segundo, ele abre caminho para os justos que aguardavam. Mateus relata que depois da morte de Jesus, sepulcros se abriram e santos apareceram a muitos. Mateus 27, 53. Não temos todos os detalhes, mas temos a direção. Aquilo que estava trancado foi visitado pela vida. Aquilo que era espera virou passagem. Aquilo que era sombra deu lugar à luz. A expressão levou cativo o cativeiro aponta para uma libertação guiada. Quem poderia abrir o portão do lugar dos mortos? Somente quem venceu a morte e quem os conduziria para a presença plena de Deus? Somente o Cordeiro que deu o próprio sangue. Hebreus 9:12. A cena, mesmo sem câmera, dá para imaginar. Um rei que chega, uma porta que se abre, uma multidão que respira alívio. Quem crera sem ver agora via quem sempre creu. Terceiro, ele toma posse. Tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1:18. Isso não é poesia bonita. É um novo estado de coisas. É a razão pela qual, para quem crê, a morte não é fim, é travessia. É por isso que Paulo diz que partir e estar com Cristo é melhor. Filipenses 1:23. Não se trata mais de um lugar de espera sem acesso. O acesso está livre porque o sangue foi apresentado. O templo da eternidade não tem mais cortina fechada para os que estão no Cordeiro. O que era inalcançável virou relacionamento. O que era distante virou casa. Percebe a costura? Cruz, descida, proclamação, libertação, chave, acesso. Repara também no relógio. 3 dias. Não foi acaso. Jesus já havia dito que, como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim ele ficaria no coração da terra. Mateus 12:40. Isso não é uma metáfora fria, é uma rota anunciada. Ele não foi pego de surpresa. Ele conduziu cada passo. Enquanto guardas vigiavam pedra, o invisível trabalhava em silêncio. Enquanto discípulos choravam, o inabalável confirmava promessas. Enquanto o mundo seguia distraído, o céu preparava uma manhã diferente de todas as outras. Agora deixa eu te fazer uma pergunta direta, do tipo que prende a gente pela gola. E se na sua vida essa lógica também for verdade? E se o período em que parece que Deus não faz nada for exatamente quando Ele está mexendo nos bastidores das coisas que você não consegue ver? E se aquilo que te assusta, a porta fechada, o telefone que não toca, o relatório que não muda, for a superfície de uma obra mais profunda, que só fica visível quando a pedra rola? Se isso já está fazendo sentido, escreve um amém aí embaixo e fica comigo, porque a parte mais forte ainda está chegando. Vamos falar de medo. O medo da morte sempre foi a grande corrente humana. Não é só medo de deixar de existir. É medo de perder o controle, medo do julgamento, medo do que a gente não sabe. Hebreus diz que Jesus nos libertou do medo da morte, que nos mantinha escravos. Hebreus 2, 14 e 15. Como ele libertou? Não com frases bonitas, mas entrando no lugar que causa medo e colocando luz. Medo foge quando a luz acende. Ele acendeu a luz no quarto onde ninguém entrava. E não saiu correndo, saiu com as chaves. Isso muda a forma de viver agora. Quem sabe que a morte não manda mais, vive diferente. Ama mais, perdoa mais, arrisca mais por aquilo que é de Deus, diz não com mais coragem para o que não edifica, porque sabe, a última palavra não é do fim, é do rei. Tem mais uma camada. A Bíblia repete de muitas formas que Jesus não apenas venceu por nós, ele venceu como nosso representante. Isso quer dizer que quando olhamos para essa jornada invisível, a gente não está vendo só uma história antiga.
A gente está vendo o desenho da nossa própria esperança. Cada vez que você passa por uma cesta de dor, existe um sábado que parece vazio, mas está em obra. E existe um domingo. Talvez a sua pedra não tenha rolado ainda, mas escuta. O autor da vida não tem pressa, ele tem propósito. O tempo de Deus não é descuido, é precisão. Agora respira, porque o clímax está aqui. Amanhã do primeiro dia da semana chega. As mulheres vão ao túmulo, a pedra foi removida, o corpo não está mais ali. Anjos anunciam. O que começou com entrega termina com vida. Mas lembra, a vitória não começou no domingo. O domingo é a face visível da vitória, que já havia sido declarada nos corredores do invisível. A ressurreição é a explosão para fora daquilo que ele já conquistou por dentro. A terra vê aquilo que o céu já sabia. É por isso que quando você abraça a fé, você não está pulando no escuro. Você está pisando onde alguém pisou primeiro. Talvez você esteja pensando em alguém querido que se foi. Talvez você esteja enfrentando um diagnóstico, uma dívida, uma culpa que não te deixa dormir. Ou talvez o seu sábado silencioso tenha o nome de solidão, desemprego, crise no casamento, ansiedade. Eu quero dizer com todo o cuidado do mundo, a jornada invisível de Jesus também é para você. Ele entrou no pior cômodo da casa humana e acendeu a luz. Ele sabe o caminho de volta. Ele não promete que não haverá cesta. Ele promete que a cesta não manda. Ele não diz que você vai sentir força o tempo todo. Ele diz que a graça sustenta. Ele não promete que todo mundo vai entender. Ele promete que ele entende. E isso é suficiente para continuar. Nesse ponto, eu quero te convidar a um gesto simples, mas poderoso. Se essa mensagem já fez sentido no seu coração, comenta amém, para que ela alcance mais gente. Se você conhece alguém que vive com medo do fim, compartilha esse vídeo agora. E se você ainda não está inscrito, se inscreve e ativa as notificações. Aqui, toda semana, a gente abre a Bíblia com clareza e esperança. Isso ajuda o YouTube a entregar essa palavra para quem precisa. Agora, vamos voltar para o final dessa caminhada, porque tem um último passo que fecha o ciclo. Depois da vitória no invisível e da manhã do domingo, Jesus aparece, ensina, conforta, envia e, no tempo certo, sobe em glória. O sangue foi apresentado, o acesso foi aberto, a missão continua em nós. Ide, ele disse. Não porque dependesse da nossa força, mas porque a força dele nos sustenta. O que ele conquistou não é só para a gente guardar numa caixinha de lembrança bonita. É para viver e espalhar. Se ele tem as chaves, a gente caminha sem correntes. Se ele abriu o caminho, a gente segue sem se perder. Se ele venceu a morte, a gente vive sem o peso de morrer por dentro antes da hora. Quero te deixar com 3 movimentos práticos, simples, aplicáveis hoje. Primeiro, fale com Deus sobre o seu sábado. Nomeia o que está silencioso. Fala mesmo, Senhor, está doendo aqui, está escuro aqui, está parado aqui. Ele não se ofende com sinceridade, ele se aproxima. Segundo, traga à memória os versos que acendem luz. Leia em voz alta Lucas 23, 46, Mateus 27, 51, 53, Efésios 4, 8, 10, Apocalipse 1, 18, Hebreus 2, 14 e 15. Marca no papel. Coloca na geladeira. A fé cresce quando a gente ouve a palavra. Terceiro, faça um gesto de esperança. Liga para alguém, peça perdão, perdoe, entregue um currículo, marque um médico, volte à célula, retome a oração com a sua família. Esperança não é sentimento. É decisão guiada por quem carrega as chaves. Se hoje você deseja se reconciliar com Jesus ou entregar a vida a Ele pela primeira vez, fala com Ele agora, do seu jeito. Senhor Jesus, eu te reconheço como meu Salvador. Toma as chaves do meu coração, entra nos lugares escuros e faz nascer o teu domingo em mim. Eu confio em ti. Se você orou assim, escreve nos comentários. Eu te aceito, Senhor Jesus. Vamos orar juntos por você. E se você já anda com Ele, escreve amém, para que essa palavra siga alcançando outras vidas.
Deixa o like, se inscreve e envia para quem precisa de um domingo. Pai, obrigado pelo que Jesus fez, onde a gente não vê. Obrigado porque a cruz não foi silêncio, foi trabalho de amor. Obrigado porque a morte perdeu as chaves. Traz luz para os nossos sábados. Consola quem chora, fortalece quem teme, levanta quem caiu. Ensina-nos a caminhar com olhos no teu domingo. Em nome de Jesus, amém. Se essa palavra tocou seu coração, comenta agora e conta qual parte mais te edificou. A gente se encontra no próximo estudo. Até lá, guarda isso. Quando tudo parece parado, o céu está avançando. O mesmo Jesus que entregou o Espírito na sexta e venceu no invisível é o Jesus que caminha com você hoje. E quando ele caminha, nenhuma porta permanece fechada por muito tempo.